O Mundo Maker, para quem não conhece, é aquele movimento internacional onde as pessoas têm aquela vontade de criar tecnologia com só uma limitação, que é a imaginação. Então, aquele mundo de do it yourself, aquele mundo de faça você mesmo, eles têm aquela vontade de criar coisas de maneira diferente. E qualquer um pode criar. Tem uma criança que tem que criar um satélite, tem um advogado que cria objetos que têm internet das coisas que podem se comunicar com o mascote dele, ou artistas que criam robôs para fazer a greve. Então, todo esse movimento, o que passaria se ele se mexesse para a principal cidade de criação de hardware do mundo, que é Shenzhen? Antes disso, eu vou falar um pouco da minha pesquisa, de quem que eu sou eu. Eu sou peruana e eu trabalhei aqui na PUC do Rio muitos anos com Beauty Technology. E inclusive, eu estou mostrando agora aqui aquele livro que a gente escreveu com o professor Hugo Fuchs, que é Beauty Technology, no desenho de interfaces que sejam invisíveis para a computação vestível. Então, você pode se imaginar que com o simples fato de você piscar, você poderia ligar uma luz. Ou que com a sua unha poderia pagar o metrô. Ou que com o simples toque de um cabelo poderia enviar uma mensagem para a polícia com sua localização. E eu me considero também um maker. Eu me considero parte daquele movimento de criação, onde podemos criar aquela tecnologia de maneira diferente, e no meu caso, na superfície do corpo. Eu sou do Peru, eu sou de Lima. E quando eu estava em Lima, eu estava pensando muito em como poderia deixar das coisas que estava fazendo. Me formei em computação, mas eu trabalhava com diversos softwares que eu sentia que me faziam ser usuário e eu queria ser um criador. E foi por isso que eu tive a sorte de vir para Rio de Janeiro, para a PUC do Rio, onde trabalhei com o professor Hugo Fuchs no departamento de informática, e eu tive aquela liberdade de criar, aquela liberdade de criar em diversas áreas, diversos conhecimentos. Então, integrava tecnologia, criava tecnologia utilizando química, utilizando a eletrônica, computação, desenho, arte, e tudo isso para criar aquelas interfaces na superfície do corpo. E foi durante o meu doutorado que, inclusive, o professor Hugo falou: você deveria ir para uma coisa totalmente diferente. E foi assim que cheguei em Hong Kong. E fui para um departamento de arte, que era algo muito diferente para quem é de computação. E me deu aquela possibilidade de entender como que as pessoas de arte criam, expressando uma paixão. Mas também, Hong Kong fica muito perto daquela cidade chamada Shenzhen. Aquela cidade que é conhecida internacionalmente por ser a cidade onde criam a maior quantidade de eletrônicos do mundo. Então, inclusive, é conhecida como o Silicon Valley de hardware. E aquela cidade onde tem a maior quantidade de fábricas de hardware, que inclusive muitos de vocês conhecem. E isso é o que eu vou falar hoje. Como é a parte de maker, ou aquele movimento, está se mexendo agora para aquela cidade para também conseguir criar de uma maneira diferente. Se a gente pensasse um pouco mais na história de Shenzhen, daquela cidade, ela foi uma vila de pescadores. De 30 mil pessoas nos anos 50, agora mais de 12 milhões de pessoas que mexeram como que esta cidade cresce e cresce cada dia. Para mim, eu estar em Hong Kong e ter aquele acesso em Shenzhen era muito importante, porque aquela aproximação de criação
e ver, inclusive, como a cidade cresce, e cresce de um jeito que, inclusive, muitas vezes eu ia em Shenzhen e eu não reconhecia aquela rua, porque tinha prédios novos, porque tinha, inclusive, novas empresas que tinham sido criadas. E tudo cambiou nos anos 80, onde liberaram a China para dar essa possibilidade de criação. Outras coisas de que eu falei, que está muito perto de Hong Kong, é uma grande possibilidade porque Hong Kong é, digamos, o maior porto da China. E o mundo financeiro também funciona lá. Então, essa aproximação e esse crescimento é o que a gente vai falar um pouquinho mais aqui também. Se você faz uma busca muito rápida de quantas são as fábricas que tem em Shenzhen, você poderia achar milhares delas. E não só em Shenzhen, sino em toda a região. E não só fábricas de eletrônicos, sino também de muitas outras coisas, inclusive de roupa. Imagino que também vamos ter muitas palestras sobre isso agora. E se nós podemos pensar que tipo de empresas estão lá, a gente pode pensar em empresas que são muito grandes, como, por exemplo, a Foxconn, que é aquela empresa onde criam a Apple, tem a fábrica deles, tem mais de 400 mil empregados, tem Huawei, por exemplo, e não somente a parte da fábrica, sino também tem centros de pesquisa que já estão sendo criados lá. E tem muitas vezes, quando você vai na fábrica, inclusive eu vou mostrar alguns vídeos de eu participando das fábricas lá, você poderia pensar que pode ter fábricas de diversos tipos. Tem fábricas que têm uma qualidade muito alta e eles asseguram a qualidade delas, como outras que não tanto. Mas a parte interessante também que para mim despertou muito a inspiração é aquele movimento maker ou aqueles criadores que vão para Shenzhen para não só buscar inspiração, sino também para fabricar os produtos deles. Então, aquela pessoa que no início começou com alguma ideia, vai naquele lugar, este é um electronics market que é chamado Guangqiu Bay, onde tem aquela quantidade de eletrônicos que você poderia pegar qualquer botão, qualquer LED que você quer e você testar lá mesmo como que seu produto vai ficar. E essa é uma parte mais importante, porque é que as pessoas estão indo para Shenzhen para criar. Pelo acesso a toda aquela quantidade de produtos que existem em Shenzhen. Também a gente pode pensar em Shenzhen, China, como todos aqueles produtos que são feitos de uma maneira diferente. Estes produtos aqui que vocês poderiam identificar, que são vendidos com um preço totalmente diferente, mas que aparentemente são de alguma outra empresa. Inclusive, eu tenho achado assim, uma anedota que um projeto que eu tenho, que é Twinkle Nails, inclusive tem o mesmo nome e tem sido vendido lá como estes RFIDs, os NFC para as unhas, onde quando você coloca a unha, você paga o metrô ou pode pagar qualquer em outro estabelecimento, como a sua unha fosse a tecnologia mesma. Mas também está sendo vendido lá em Shenzhen. E eu vou falar também de um caso que eu acho bastante interessante, que é a Seed Studio. A Seed Studio, só para vocês entenderem também a dimensão de como é que as empresas estão mudando não só a forma de fazer negócios, sino também a forma de se integrar com outras áreas. A Seed Studio foi criada no 2008 para vender eletrônicos ou componentes eletrônicos que aqueles makers precisam. Estas são algumas imagens das visitas que eu realizei há alguns anos em Shenzhen. E cada ano eles cresciam de uma maneira diferente. Eles começaram com um andar,
O seguinte ano que eu fui já tinha 3 andares. O seguinte ano já tinha várias sedes. E atualmente, inclusive, tem sedes não só na China, na Europa, tem sede nos Estados Unidos e tem todos esses partnerships, todos esses parceiros de negócios com a Microsoft, com muitas outras empresas que estão fazendo que não somente esta empresa que nasceu como que dá aquela possibilidade de vender componentes eletrônicos, sino que agora eles estão também tendo integração com as grandes empresas para que qualquer um pode criar e possa facilitar aquela integração. E só para ver como é que aquela empresa, só para entender como é que ela cresceu, só do 2013 para o nosso 2018, tem incrementado em 25 milhões de gens as ganhanças deles. E estas são imagens que, inclusive, a Seed Studio enviou para mim, para mostrar para vocês, porque eles também estão interessados em mostrar aquele crescimento que essas empresas têm. Para também entender aquele movimento maker, como eu falei no início, são pessoas que querem criar e têm aquela aproximação. Esta empresa dá aquele suporte para ter aqueles componentes eletrônicos, mas também dá suporte para outras coisas. O Fusion, por exemplo, é aquela possibilidade de você criar suas próprias placas. Então, se você tem uma ideia, você pode mandar para eles aquela ideia e eles criam aquela placa. Você pode criar seu próprio circuito e você manda para eles e eles criam também a própria placa. Então, dependendo do que você precisa, aquela empresa se adaptou ao modelo de negócios de não só criar o componente eletrônico como para os makers, sino também pensando agora em um nível superior, que são aquelas empresas que, por exemplo, querem participar do Kickstarter ou querem criar o próprio negócio deles. Então, você cria o circuito de você, envia para eles e eles criam a placa de você e você testa. Tem a outra fase, que é o Agile Manufacturing, que já não somente é a criação da placa, sino é uma integração com os makers ou com os criadores para ajudar eles a criar o projetos de engenharia. Então, para as pessoas, principalmente, que não têm tanto conhecimento. Então, tem o mass production, quando você quer criar muito mais componentes, então mais de 1000. Ou o deployment. Então, inclusive, você pode usar a mesma loja deles como uma forma de venda. E eu vou deixar com vocês 3 ideias deste mundo de prototipação com Shenzhen, de por que é importante e como é que está cambiando e por que a gente também está precisando de Shenzhen. Então, o mundo do prototipado mudou porque a gente precisa agora de estar perto daquele lugar para você criar. Principalmente se você tem uma startup ou você está criando um projeto no Kickstarter, por exemplo. Uma das coisas mais interessantes quando eu visito as fábricas lá em Shenzhen é aquela flexibilidade que tem de criação. Então, uma pergunta que eu fiz foi, na fábrica, quanto você pode criar? A resposta foi, quanto você quer? Quer quer 1 milhão? Então, você pode ir com o seu projeto, se não é uma pequena empresa, uma empresa maior, e você tem aquela flexibilidade de criar. E, finalmente, a passagem de conhecimento. Muitas vezes, nós pensamos que o conhecimento que tem a China é muito baixo. A gente acha que eles só estão fabricando o que a gente precisa. Mas se você pensa que em todos estes anos, a gente já enviou todo o conhecimento, é decir, o circuito, como integrar todos os componentes e o projeto que você quer criar, eles já têm aquele conhecimento. E dessa forma, já mudou. Já mudou porque não é só uma cidade que fabrica, é uma cidade que tem a criatividade suficiente para criar e para ter um mundo
ao redor e tem empresas que estão se mudando só em Shenzhen para ter aquela possibilidade. Então, a mudança, e isso que eu quero deixar para vocês, a mudança que tem a China agora em Shenzhen para a criação de eletrônicos é aquele conhecimento que chegou para a China e, e está deixando de ser só, simplesmente a parte de manufacturing ou da fabricação para ser o criador. Muito obrigada.